noite, meus irmãos, dos dois lados da vida. A última frase, pedi, buscai e batei, né? Tem tudo a ver com o tema da palestra, do estudo de hoje. Nós vamos falar sobre a fé e a prece. Nós só pedimos e buscamos quando cremos, né? Então, o que é a fé? Nós falamos tanto na fé, sentimos, dizemos que temos fé, mas eu estou trazendo algumas denominações, né? O que é a fé? Segundo Kardec, é a confiança que se tem no cumprimento de algo, na certeza de atingir o objetivo. Então, quando nós falamos da fé, não é só a fé religiosa, é a fé em nós mesmos, né? A fé nos nossos objetivos, a fé em geral. Jacomé diz que fé, portanto, é ação, é a confiança operando. Quando nós pretendemos seguir alguma coisa, um empreendimento, fazer um trabalho, nós temos que agir. Para agir, nós temos que acreditar. Se nós ficarmos parados assim, eu vou fazer o vestibular, não. Eu não vou nem estudar porque eu não vou passar. É uma falta de fé. E se é uma falta de autoconfiança, não vai passar mesmo. Porque já começou com um não, com a negatividade. E na fé não existe essa negatividade, a fé é positiva. Emmanuel nos fala, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, fazendo o coração repousar numa energia constante. Quando temos fé e pensamos em Deus, nós sentimos dentro de nós, eu pelo menos sinto, uma energia gostosa, né? Esse calorzinho gostoso que dá dentro da gente, e essa certeza, e aí o nosso coração repousa, ele repousa tranquilo, recebendo essa energia da fé que nós temos. Conseguir a fé alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Olha que definição bonita, né? Eu creio, a gente crê em tanta coisa, às vezes crê até em coisas erradas, né? Somos levados ao engano e acreditamos em coisas que não têm veracidade. Mas em relação a Deus, quando nós temos uma fé, nós não dizemos que acreditamos, eu creio, não, eu sei. Eu sei que Deus existe. Quando eu acordo, abro a janela de manhã e vejo o céu, aquela vegetação, um choro ou uma risada de uma criança, eu sei que Deus existe. Não posso ter dúvida. Ele está presente em tudo. E quando eu me olho no espelho, também, Ele está presente em mim. Né? Todos nós somos centelhas divinas, todos nós somos filhos dele, Ele está dentro de nós. Bezerra de Menezes fala que não poderíamos praticar nada algum, por mais insignificante, se nos faltasse confiança em nossa capacidade de realizar. Aí o exemplo que eu falei do vestibular, né? Se não acreditarmos, não podemos fazer nada. Sendo impossível até mesmo respirar se puséssemos em dúvida nossas faculdades respiratórias. Respirar é algo que a gente não pensa, né? É algo que a gente respira normalmente, faz parte da nossa fisiologia. Mas se nós não acreditarmos que temos vida, até a respiração fica difícil, basta estar respirando que a gente sente a respiração. Então a pessoa que está sufocando, ela sufoca por uma lágrima, ela sufoca por uma dor, ela sufoca por uma dúvida, e nesse sufoco ela não consegue respirar. Falta o ar. É emocional, mas falta o ar. Então, como crer, ter certeza em Deus e crer em si e na sua capacidade, ajuda até a respirar. Voltemos a Kardec. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da comunidade, da humanidade. Mais na frente, eu vou falar da fé racional e aí nós vamos ver bem
essa definição de Kardec. Algo só pode se valer como autêntico se perdurar pelo tempo afora e se ele fizer frente à razão. Se te dizem uma coisa e você pergunta por quê, para quê, como você comprova isso e não há resposta, essa coisa não é verdadeira, não é? Então a fé, já vou adiantando, em cima dessa definição de Kardec, a fé tem que ser raciocinada, ela tem que fazer frente à razão. Se eu falar agora que vai descer um disco voador nesse minuto aqui, contar para alguém, e ele acreditar, acontece, você acredita em tanta coisa que se fala por aí, né? Vai ser uma fé raciocinada? Não. Ele vai estar, não vai ter condições de encarar a razão, porque é algo da imaginação. Não que não existam vida, né, em outros planetas, mas é um exemplo de descer aqui uma nave nesse minuto. E tem pessoas que acreditam até nisso, né? Há um tempo atrás, não sei se tem 1 ou 2 anos, não lembro bem, houve um anúncio nos Estados Unidos de um banco que começou a falar para as pessoas, estimular as pessoas a abrirem uma conta para guardar, para que quando reencarnassem, eles já encontrarem nossa conta. Não é piada, isso saiu nos jornais, a reportagem. Quer dizer, a ideia é uma piada, mas isso saiu. Aí eu me pergunto, será que alguém abriu essa conta? Há tempos atrás, décadas atrás, eles compravam um terreno na rua, né? Então, ver como é que nós temos que questionar tudo que nos falam, né? Não podemos simplesmente acreditar. A fé é algo tão forte que ela tem um poder atrativo. Nós lemos vários livros, estudamos sobre a cura através da fé. A ciência já comprova isso. Os médicos já estão se rendendo a isso, de doentes que se curam pela fé na sua cura, porque reagem. Porque se você está doente e se entrega, você pode até não morrer no seu corpo físico naquele momento, mas você já está morto, né? Mas quando a pessoa reage, ela consegue superar. E o Espiritismo nos ajuda numa certeza que nós sabemos que quem está doente vai morrer é o corpo físico. Então isso tem que nos servir de estímulo para nós continuarmos acreditando que podemos nos curar. Aí, em cima disso, muita gente vai no centro espírita através de uma indicação. Aí eu estou doente, vou no centro porque fulano se curou no centro. Aí chega lá, assiste a palestra, faz os tratamentos, faz a cirurgia espiritual, continua com os mesmos hábitos, uma bebe, mente, ou faça o que fizer na sua vida. É o que a gente fala, se você está doente é porque você está se comportando, não está legal. Então você tem que mudar alguma coisa. Aí a pessoa não muda nada, depois sai dizendo assim, poxa, aquele centro é fraco. Aquele centro não serviu. É o imediatismo do ser humano, né? Então nós temos que acreditar que a fé nos cura. Joana de Ângeles diz que a fé propicia a coragem para os enfrentamentos. Se nós não acreditarmos que somos capazes e que há um Pai acima de nós, que nos ampara, que nos guia, que nos mostra o caminho a seguir, nós não vamos conseguir andar daqui até ali. Que dirá quando tivermos um problema mais sério para enfrentar. Robustece a esperança toda vez que o desânimo ameaça sob justificativa destituída de fundamento. Quando as pessoas se entregam, e não tem razão para isso, elas julgam as coisas piores do que são. E por julgar piores do que são, elas se tornam piores. Mas aí, se você se pega numa oração com fé, você consegue ter esperança de novo. A fé promove a alegria de lutar, embora as circunstâncias não se lhe apresentem favoráveis. É aquela doença, né? Que a pessoa se entrega,
Mas se ela sabe que não vai morrer, que a morte não existe, e que a fé pode ajudá-la a se curar, ela vai lutar mais. Porque ela crê, ela sabe, ela tem fé. É a motivação contínua para o prosseguimento nos labores ensinados. Grande psicóloga, né? Joana de Ângeles, quantos ensinamentos ela nos traz. E aí nós estamos falando em fé, falei agora na cura no centro espírita, aí nós temos nas curas de Jesus, várias curas, né? Do paralítico, do leproso, do cego de nascença. E aí fala assim, Jesus fez milagre, a gente escuta isso nas igrejas. Jesus fez milagre. Ou Jesus tem um conhecimento tão perfeito do nosso corpo e uma pureza tão grande, um fluido tão potente, que através do conhecimento que ele tem, nem os médicos conhecem o nosso corpo todo. Tem doença que é incurável porque ainda não tem conhecimento da doença do processo. Mas Jesus é o médico dos médicos. Ele conhece o nosso corpo, ele conhece cada pedacinho nosso. E através do seu magnetismo puro e potente, ele conseguiu fazer muitas curas. Mas não fez por milagre porque é Jesus só não. Ele fez por ser Jesus um espírito de luz, um espírito puro, um conhecimento imenso que ele tem de todos nós. Afinal, o governador espiritual deste planeta se ajudou na montagem desse planeta, nós estamos aqui, ele tem um conhecimento muito amplo, né? E aí conta a história, eu peguei só um exemplo, esse exemplo eu achei muito interessante. Ele não tocou. Uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, sofrera muito nas mãos dos médicos, e tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira. Como ouvira falar de Jesus, veio a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, porquanto dizia: se eu conseguir ao menos lhe tocar nas vestes, ficarei curada. Vejam só que fé, que certeza. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Aqui é a cura pela fé. Jesus não chegou a jorrar os frutos dela, Jesus nem a viu. Ela tocou nas vestes de Jesus e ele foi procurar saber quem lhe tocara. E seus discípulos lhe falaram: nesta multidão toda, nesta trajetória que nós estamos, o Senhor vai se preocupar em quem lhe tocou as vestes. Ele falou: quero saber quem é. E aí lhe apontaram uma mulher. E ele disse: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Está lá em Marcos. Então vocês veem o que é esta força maravilhosa, né? Quando sintonizados com a presença divina, a fé representa a fidelidade aos seus princípios. Mas se ela vai e toca na fé de Jesus, e Jesus lhe apõe a mão, e ela não acredita, ela só estaria esperando o milagre, ela estaria curada? Não estaria, né? O cego de nascença também se arrastou dele procurando. Ou seja, a fé era tão grande que eles foram em busca de Jesus pela fé. Quem é a fé? A fé é a mãe da esperança e da caridade. Ela é a mãe de todas as virtudes. A fé nos traz tranquilidade, nos traz amor. Quando nos traz amor, em tendo amor, nós já estamos conquistando as virtudes que precisamos, né? Ela é contagiosa, que coisa maravilhosa, né? Tão bom quando nós nos abraçamos. Nós somos da Ifisa, todo estudo que nós temos lá ao final, nós fazemos uma roda, nos abraçamos naquela troca de energia, naquela fé que nós temos em tudo aquilo que estudamos. Que contágio, se alguém ali está num dia ruim, sai dali super bem, né? Porque aquele círculo de energia contagia. Ela é a base da regeneração. Todos nós estamos em processo de regeneração. Temos que fazer nossa reforma íntima. Se não acreditarmos que nós somos capazes de nos modificar,
não vamos conseguir. A reforma exterior é mole de fazer, né? Você pinta o cabelo, corta o cabelo, muda uma roupa, faz uma plástica. Eu sou outra pessoa. É mesmo? Ou você tem outra aparência externa só? Para ser outra pessoa, você tem que mudar o seu interior. A sua alma tem que progredir, tem que aprender. Ela faculta a esperança, nós já falamos. É uma inspiração divina, né? A fé que nós temos já nasce conosco nesta encarnação, porque ela já vem de outra encarnação. Ela existe dentro de mim. Eu posso até não crer, mas ela está aqui, está latente. Porque Deus está nos inspirando para ter a fé. Eu acho que eu ganhei uma. Traz o amor que desperta os instintos novos. Quando traz o amor, os instintos novos já estão despertos. Nós estudamos no Evangelho, né? Que a fé transporta a montanha. De que maneira ela transporta a montanha? A gente pega um carrinho, vai botando as pedras da montanha e vai transportando. Pois em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis esta montanha, transporta-te daí para ali, ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Está em Mateus. Muito bem. Jesus sempre falou por parábola, sempre falou figuradamente, né? E o que ele quis dizer como nós conseguirmos transportar a montanha na fé? Porque a fé é como um grão de mostarda. Ele falou, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda. Ela é como um grão de mostarda. Por que não um grão de areia? Porque é uma fé viva que encerra em si ainda potencialmente apenas a vida espiritual. Assim como um grão de mostarda encerra em si uma planta inteira. Ele poderia falar de qualquer outro grão, de qualquer outra semente, mas vejam bem, uma semente, quando ela cai em terreno fértil, ela é cuidada, ela se transforma em árvores que podem se tornar centenárias. Naquele pequenino grão, ele desabrocha. A nossa fé é como esse grão. Cabe a nós cultivá-la, cabe a nós semear, adubar, irrigar, tomar conta dela, para que essa semente desabroche e essa fé transborde de nós. Como todas as virtudes, a fé é uma semente que devemos abrigar no terreno dos nossos corações, fazendo crescer e dar frutos. O dar frutos está ligado àquele quadrinho que eu coloquei, que ele é contagiante. Os frutos são nós ajudarmos alguém a ter fé, nós mostrarmos a alguém a força da fé, como é importante crer, como Deus está em nossa vida e age diariamente. Nós é que muitas vezes somos surdos e cegos. E o que é essa montanha que a fé transporta? Então, aquela semente de mostarda, se tivesse a fé daquele tamanho, estaria tudo bem. E ela transporta a montanha, se for daquele tamanho. São as nossas dificuldades. Sem fé, tudo é difícil. As nossas resistências. Quantas vezes nós resistimos a fazer algo por medo? Nós nos recusamos a caminhar por medo. E aí, quando nós conseguimos acreditar, essa fé vai vencer a nossa resistência e nós vamos conseguir ir em frente. A má vontade. Ah, não vou lá não. Estou com preguiça, estou cansada, não vou conseguir mesmo? Ah, não, para quê? Mas se a gente acredita, nós vamos conseguir vencer essa má vontade também. Essa é uma montanha, e é uma montanha grande, pesada a má vontade, né? Às vezes a gente acorda, não quer nem sair da cama.
os preconceitos da rotina. Eu sou alta, eu sou baixa, eu sou magra, eu sou gorda, eu sou preta, eu sou branca. E aí começam os preconceitos da sociedade a prevalecerem sobre a nossa vontade. Nós interiorizamos, em vez de lutarmos contra os preconceitos, nós os trazemos para dentro de nós e passamos a sentir como o outro preconceituoso quer que nós nos sintamos. Então nós temos que reagir. O interesse material é uma montanha. Eu só vou lá porque se eu for, eu vou ganhar tanto, eu vou conseguir ser famoso, eu vou conseguir alguma coisa material. Aí eu vou. Essa é uma montanha que nós temos que transpor. Nós não podemos deixar que o interesse material nos mova em nada na nossa vida. Imagina se nós fôssemos ajudar os nossos irmãos menos favorecidos, só se fôssemos ganhar alguma coisa materialmente. O que nós estaríamos trazendo para nós? Uma dívida maior do que nós já temos, que todos nós aqui estamos em dívida, né? Eu até brinco, a minha tem que dar muita palestra, tem que estudar muito, tem que fazer muito curso, que a minha folha corrida tem quilômetros. Mas eu tenho que acreditar que eu vou conseguir todo dia pegar aquela folha corrida e fazer isso eu fiz, isso eu fiz. E ticando muito de cada vez que se eu der aquele cumprimento todo e desistir. E o interesse material, sabe o que ele vai fazer? Vai duplicar, vai triplicar a minha ficha corrida se eu fizer essas coisas pensando no retorno material. O egoísmo, que é a maior chaga da humanidade, é a última coisa que nós vamos perder. Eu sempre falo, somos todos egoístas e tem pessoas que me olham de cara feia quando eu falo isso. Mas somos. Porque se a última coisa que nós vamos perder, e nós ainda estamos aqui no planeta de provas e expiações, nós ainda somos egoístas. Porque quando conseguimos deixar o egoísmo, nós já vamos de regeneração, nós já vamos para um mundo feliz, nós já vamos ter progredido. E a cegueira do fanatismo. O fanatismo é uma montanha difícil de vencer. Muito difícil. São aquelas pessoas que creem muitas vezes infundadamente, mas creem tanto que aquilo se torna uma montanha imensa que ela não consegue transpor. E aí fica presa ali. A pedra fica em cima dela, ela fica esmagada debaixo daquela pedra. Para o Espiritismo, a razão e a fé pertencem à essência da natureza humana. Por quê? Nós temos a fé dentro de nós e uma fé com razão. Porque para nós estão ali os livros, estão aqui os livros. Nada é proibido. Nada não tem explicação. É porque não existe o Espiritismo. Olha que coisa maravilhosa. Eu passei minha infância e minha adolescência fazendo muita pergunta. Eu sou de natureza judaica, estudei o primário, ginásio. Tem bastante gente aqui que ainda sabe que é primário e ginásio, né? Hoje é primeiro grau, hoje do povo. Estudei numa escola judaica e eu levava tanta bronca do professor de religião, do professor de história judaica, para eu fazer perguntas. Eu falava assim, você é curiosa demais. Quantas vezes eu li isso? Que bom que a minha universidade me trouxe para o Espiritismo. E agora eu faço perguntas, muitas, e tenho respostas para elas. Isso é maravilhoso. Esse quadrinho do Espiritinhas eu achei tão bonitinho que eu resolvi colocar. No primeiro está ali. Eu só vou acreditar se o Espírito, eu só acreditaria se o Espírito aparecesse. Está ali o Espírito dizendo oi. Ou se a cadeira levitasse. Opa! Volta a mim. Era isso que eu queria. Ou se a cadeira levitasse, daqui a cadeira. Ou se alguém lesse o seu pensamento. Aí eu encarnado, lendo o pensamento dele, ele fala, já entendi, fui hipnotizado. Olha que diferença de dificuldade, né? Para acreditar, o espírito aparece, a cadeira levita e ele continua acreditando. Esta é uma montanha.
fé surge em nós? Eu já dei a resposta antes. Eu falei que nós nascemos com essa fé dentro de nós. Então, a princípio, ela está latente, ela está lá quietinha. Somos crianças, nós nos acreditamos em tudo que nos fala. Né? A criancinha não tem outra opção se não acreditar no pai, na mãe, no professor. A fé está ali, latente, pronta para desabrochar, pronta para crescer. Ela está presente nos seres humanos desde a sua criação, mas necessita ser desenvolvida. Ou seja, aquela centelha divina que Deus cria, aquele espírito que somos nós, já temos a fé dentro de nós. No princípio, nós apenas acreditamos, né? Ah, é isso. Não tá, eu sou criança, eu acredito no que me falam. À medida que crescemos, nós começamos a compreender. E aí, quando eu falo criança, eu não estou falando só criança, corpo humano, físico, infância. A criança espiritual também, né? E somos tantos idosos que temos por aí que ainda são crianças espirituais, né? E finalmente nós vivenciamos essa fé. Que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Está lá em Tiago. Porventura essa fé pode salvá-lo? A fé, se não tiver obras, é morte em si mesma. É fundamental para a nossa fé que pratiquemos a caridade, que trabalhemos em favor do nosso próprio, que tornemos a nossa fé ativa. Então, olha só, se eu digo que eu tenho fé, mas não demonstro essa fé, ela não serve para nada. Mas como é que eu vou demonstrar minha fé em Deus? Que eu tenho fé de verdade, não é só da boca para fora. Mostrando o amor, mostrando a caridade, trabalhando, me modificando, dando a mão para o meu irmão, que pode ser menos favorecido materialmente ou menos favorecido espiritualmente. Aí nós estamos demonstrando a nossa fé, que para praticar a caridade temos que amar, e quem ama tem fé. Vamos falar agora sobre os diferentes tipos de fé. Quarto que eu anotei. Fé vacilante, ingênua ou infantil. É uma fé hesitante. A pessoa diz que tem a fé, mas não tem certeza. Não está dentro dela enraizado. Ela acredita sem pensar a respeito, sem pedir provas. Porque eu falei ali do disco voador, e o disco voador, e ali do disco voador. Ela não vai lá fora ver, ela não pesquisa, ela não sabe de nada, ela acredita. Simplesmente acredita. Em tudo que dizem, ingenuamente. Aí a criança espiritual. Né? Eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço algumas pessoas que tudo que a gente fala para ela, ela acredita. Elas, que são mais de uma, é mais de uma, né? A fé cega. Essa, então, para mim é pior do que a ingênua infantil, né? Porque a ingênua ainda pode se transformar numa fé robusta. A fé cega é mais difícil de ser esclarecida. Vou ler depois eu comento. Ela aceita sem nada verificar, podendo conduzir ao fanatismo, aceitando tanto falso quanto verdadeiro. Ela choca-se com a razão. Ela deixa no espírito um vazio que gera dúvidas, passando a ser um sentimento que aumenta e diminui segundo o estado emocional da criatura. Se conquista diante de um ato de generosidade, mas se perde num segundo diante de uma desilusão. Eu tenho uma filha que se tornou evangélica. Eu dou como fé cega a fé dela. A gente às vezes trata até os problemas da família, né, para poder exemplificar. O pai apareceu com câncer no fígado há 6 meses atrás. Ela mora em São Paulo e ela veio ver o pai. Mas aí houve complicações, o pai foi internado e não teve tempo nem de começar o tratamento do câncer. Ele morreu pelas complicações, né, advindas do câncer, mas que não permitiram que ele pudesse ser tratado. Ela vinha para cá, ficar com 2 dias, levava o presbítero para orar pelo pai, dizia que Jesus ia salvar o pai dela, que
que o pai dela não vai morrer. Brigava comigo, com a madrasta dela, que nós não tínhamos fé. Vocês não têm fé. Vocês estão dizendo que meu pai vai morrer? Ele não vai. A outra filha, que é enfermeira, falava com ela, explicava como é que ia ser tudo direitinho, como ia acontecer. Ela brigou com a irmã. Enfim, o médico foi chamado para explicar a ela. Ela olhava para o lado, o médico falando, e ela não falou o que ela queria ouvir. No final, quando o pai morreu, desencarnou, chegou para mim e falou: Deus não existe. Por quê? Está aqui, na igreja que ela frequenta, disseram para ela que Jesus faz milagres e que Jesus curaria o pai dela. O pai aceitou, ela levou o presbítero 2 ou 3 vezes, ele orou. Que bom, né? Oração sempre é bem-vinda, né? Mas estava na hora. Ele foi. E aí está aqui o que eu falei. Deixa no espírito um vazio que gera dúvidas. Aí no final, quando ela caiu em si, ela falou: a mãe, se soubesse o papai estava tão grave, a gente tinha ficado em São Paulo, tinha ficado aqui com ele. Aí veio o arrependimento, veio a dor. A fé é robusta, ela é calma, ela estimula a paciência, apoia-se na inteligência e na compreensão. Tem confiança em Deus, é uma fé forte. Se torna um sinônimo das palavras convicção e certeza, representando a virtude intelectual e não mais uma emoção. A pessoa crê que pode derrubar uma montanha. Tá aí, olha, que gracinha, achei essa foto tão bonitinha. E a fé é raciocinada, porque a nossa fé, que não deixa de ser robusta, que nós acreditamos realmente, né? Ela se baseia no fato, na lógica. O homem crê porque tem certeza. E nós só temos certeza quando compreendemos. Ninguém pode ter certeza de nada se não compreender. Ela dá lucidez. Olha, gente, eu estou danada com isso aqui, eu vou aprender. Ela dá lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem visto e os meios para atingir. É tão lógico que a gente pode programar. Eu quero chegar ao meu progresso espiritual, eu quero subir o degrau dessa encarnação, que eu sei o caminho, eu sei que eu vou na porta larga, eu vou na porta estreita, eu sei que eu vou estudar, eu vou ter que praticar a caridade, eu vou ter que amar meu irmão, né? Só a fé raciocinada que nos traz isso. Gente, eu vou passar aqui rapidinho. Eu estou vendo a hora e ali é demorado. Não temas. Quem tem fé tem medo? Se nós temos fé em Deus, sabemos que não vamos morrer. Nós não podemos ter medo de viver. Essa foto foi uma reportagem do lixão. Uma criança catando lixo pegou essa flor. Então veja bem, o que tem no lixão? Vai nascer uma flor. Nós devemos fazer nascer as flores nas nossas dúvidas, nas nossas dores. A fé religiosa é crença em dogmas que definem as diferentes religiões, né? Isso é assim porque assim é dogma da igreja, não podemos explicar. A fé raciocinada, ela deixa de possuir conotação de algo obtido por uma graça, por um mistério que não pode ser explicado, ou seja, não é milagre, não existe mistério nenhum, tudo tem sua razão de ser. Ela difere de tudo que caracteriza a fé religiosa, porque baseia-se na busca do entendimento e do discernimento. Então nós sabemos que nós podemos ficar curados do nosso corpo físico, sim, mas nós temos que ter merecimento, nós não aprendemos isso. Não basta dizer que você está curado se você não tem esse merecimento, se você passou essa encarnação sem fazer nada para melhorar. O que a fé nos dá? Perseverança, calma, amor. Quem crê de verdade não desiste. Agora vamos falar sobre oração. O que é orar? Bonitinho, né? O cachorrinho ali. Eu vou ver essas fotos, guardando tudo. Quando eu vou na palestra, eu vou procurando.
Está lá no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec diz que é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige e aproximar-se de Deus. Eu fui uma criança que, quando eu orava, eu ouvia uma bronca assim: você está falando com Deus? Sempre como se fosse estivesse falando com um amigo. Mas ele é meu amigo, como que eu já tinha isso dentro de mim, né? Na outra encarnação eu já tinha aprendido isso. Então, como que no que a oração nos ajuda? Quando a gente ora, aí união, a fé e a oração para essa cura, né? Quando a gente ora, a gente entra em comunhão com Deus. Ela é uma luz, é uma linha reta. E a gente recebe essa luz divina de volta. E é uma luz que ilumina nossa mente, nosso coração, e faz com que nós consigamos, apesar de todos os problemas que estamos passando, porque todos temos problemas, né? De um tipo ou do outro, todos temos. Nós estamos aqui a passeio, né? Mas faz com que nós nos aproximamos de Deus e sentimos Deus em nós. E esse canal, olha que Pai misericordioso, ele nos permite esse canal de comunicação pelo pensamento, né? O nome desse canal é prece, oração, reza, cada um dá o nome, não importa. É a comunhão de você com Deus, através do pensamento com o sentimento. Porque não adianta eu chegar aqui e fazer uma oração com 583 palavras, né? Aquilo sai, decora. Ou então fazer que nem um texto que eu li, né, de uma pessoa que Jesus ajudou muito, e ele orava todo dia e falava assim: pois Jesus, eu sou zero. Vocês conhecem essa história? Né? Aí Jesus visita ele, fala: pois é, eu sou Jesus. Olha que maravilha. Ele falou por outras palavras: pois Jesus, eu sou zero. 5 palavras. Qual é a ação da prece? As irradiações dos nossos pensamentos e sentimentos são propagadas pelo fluido universal no atingir encarnados e desencarnados. O que é o fluido universal? Ele está em toda parte. Assim como o peixe está no oceano, ele está cercado de água, nós estamos cercados por esse fluido. E todo fluido, ele pega as ondas e transporta as ondas, né? Se você jogar uma pedrinha na água, ela não cria aquelas ondas, ela não propaga as ondas, o ar propaga ondas, o fluido universal também, ele propaga as ondas. Mas olha que coisa, ele propaga as ondas do meu pensamento bom e do meu pensamento ruim. Ele vai atingir um encarnado e vai atingir um desencarnado. É assim que entendeu a obsessão de encarnado para desencarnado também, pela onda do pensamento. É uma coisa maravilhosa, pode nos trazer cura, pode nos trazer a doença, pode nos trazer o bem, pode nos trazer o mal. Devemos orar a Deus, a Jesus, evitando dirigir pedidos a parentes e amigos desencarnados que poderão não ter condições de atender, o que só lhes aumentará a carga de preocupações. Imagina, né? Meu pai desencarnou, se eu começasse: pai, me ajuda, pai, olha o desespero que ele ia ficar. Ele está precisando de ajuda, ele está precisando se cuidar, né? Ele desencarnou doente. Imagina se eu volto depois e começo a pedir para ele me ajudar. Eu não vou ter ajuda porque não tem condições. Eu vou estar obsidiando ele, perturbando ele lá. Então nós devemos evitar. Não vamos pedir a uma mãe, a um pai, a alguém que desencarnou que nos ajude. Pedir a Deus, a Jesus. Vamos orar por nós, pelos amigos, pelos enfermos, pelos desencarnados, pelos suicidas em especial, pelos abortados. Está aqui essa camiseta que eu e meu marido somos do movimento contra o aborto, que é um movimento apartidário e supra-religioso, não tem ligação nenhuma. Vamos orar pelos abortados nas sessões de obsessão. Como vem espírito de abortado sofrendo, revoltado, obsidiando mãe, obsidiando pai. Vamos orar pelos aborteiros. Eles não sabem espiritualmente o que eles estão fazendo, porque senão não ficariam. Eles só sabem do dinheirinho que está no banco.
que para eles a vida não tem valor. Então vamos orar por eles, né? Vamos orar por aqueles que não nos amam, ou até por aqueles que nos odeiam, porque olha o pensamento deles de ódio para nós. Vamos neutralizar essa onda de pensamento que vem contra nós, vamos botar uma barreira. Sabe aqueles desenhos que mostram que tem uma barreira na pessoa que nada atinge? A oração, a caridade, o amor, a fé formam essa barreira. Jesus nos enviou o ensinamento: orai uns pelos outros. Vamos orar antes de dormir, quando chove, por aqueles que estão desabrigados, né, ao relento, por aqueles que estão com fome, que estão nos hospitais, nos presídios. São todos nos presídios ignorantes espirituais, e vão trazer para eles muita dor ainda. Também ora quem trabalha com alegria, estuda procurando compreender, esforça para amar e servir. Você servir ao outro com amor, você fazer o seu trabalho com alegria, é um tipo de oração também. Agora, se você acorda de manhã e vai falar assim: poxa, eu vou lá para aquele escritório, eu vou lá para aquele trabalho, ai, que coisa horrível, acabou. Pode se preparar para o dia que você vai vir. Mas se você vai alegre, é como se fosse uma oração que vai te trazendo um bem enorme, e você chega, você irradia esse sentimento de felicidade, né? Orar não é apenas dizer palavras ou formular pensamentos, como eu falei ainda há pouco. Orar é o quê? Ligar-se por uma atitude curativa e energia divina que penetra todo o universo. A fé, a oração, o amor vai se propagando nas ondas do fluido cósmico e vai atingindo todo o universo, para o bem ou para o mal. Você se imagina a egrégora de um país em guerra? Qual será a egrégora nesse momento no Oriente Médio? Na África, com aquelas tribos que ainda estão se matando, né? Aquelas pessoas que interpretam errado a mensagem de Maomé e diz que vai morrer por Allah, mas vai levar 50 com eles, porque aí ele vai ter todos os prêmios, uma interpretação totalmente errônea. Mas se para compensar isso nós orarmos pela humanidade, esta irradiação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, cai nesse fluido cósmico universal, vai irradiando e vai empurrando, como você pega uma mangueira com água e vai varrendo a sujeira. Nós também podemos, nos unindo na oração, com a fé em Deus, varrer toda essa egrégora negativa, né? Para bem longe. Quando nós estamos em estado de prece, nós criamos energias elevadas. Nós temos que orar e temos que ter vigilância. Que orar sem vigiar, Jesus falou: orai e vigiai. Porque nós às vezes estamos achando que estamos num lugar tranquilo, estamos conversando com Deus, aí passa algo, alguma coisa, a gente já se distrai, aí já olha: ai, que coisa feia aquela calça, olha o vestido daquela mulher, acabou, pode parar de orar. Vai lá, se harmoniza de novo e começa tudo de novo, porque aqui dali você já perdeu. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. A prece é um ato de adoração, orar em humildade. Que humildade. Saber que nós somos um pequenino grãozinho de areia nesse universo, né? É tentar aprender e ter o exemplo de um Chico Xavier, que para mim, quando eu falo em humildade, é só que me vem à mente Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Está na lei natural e ao visitar de um sentimento inato no homem,
assim como é inata a ideia da existência do Criador. E o ateu que não crê em Deus e não ora, ele não tem fé? Ele tem. Aquela semente está dentro dele, só que ela está, infelizmente, plantada no terreno estéril. E aí ela nos abrange. Alguma dor, algum momento da vida daquele ser, ele pode lembrar daquela sementinha lá do pai, ela vai desabrochar. Nem que seja quando ele diz, Deus me livre, né? Toda ateu fala isso também. Não, que isso? Deus me livre, Deus existe. Mas na hora que a corda aperta o pescocinho, ele faz brotar aquela semente, que ela está lá dentro, faz parte dele. Ele é uma parte de Deus. Como é que ele não vai crer em Deus? A prece não tem finalidade de barganhar com o plano maior. Ah, meu santinho, se eu conseguir isso, eu não vou cortar o cabelo 5 anos. O que é pior, eu já vi uma pessoa fazer isso. 5 anos eu não vou cortar o cabelo da minha filha, coitada da criança, não tem nada a ver com isso. Passa o calor com aquela cabeleira enorme. Está barganhando com Deus? Olha, eu te dou isso, mas você tem que me dar isso? Que barganha nós podemos ter com o Pai? Nenhuma. Benefícios da prece: captação de pensamentos e energias fortalecedoras e atração dos bons espíritos. Se nós só temos pensamentos ruins, diga-me com quem andas. Aliás, no Espiritismo é diga-me quem és, diga-me com quem andas, né? Na prece, a concentração é condição fundamental. Se você não se concentra, você se dispersa e aí você não consegue receber as energias que você está buscando. Aquele corpo de fervor se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus envia bons espíritos para assisti-lo. Não podemos esquecer de, nas preces, agradecer a Deus, que é muito fácil. Deus me ajuda, mas obrigado, Deus. Quantas vezes a gente fala? Fica esquecido? Vamos agradecer a Deus. Por quê? Será que nós temos resposta para as nossas orações? Jesus nos disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então o Pai sempre nos dá, mas não percebemos. Ou, o que é pior, nem sempre chega do jeito que esperamos, porque às vezes a resposta é não. Você está pedindo algo que você acha que é bom para você, mas o Pai sabe que não é. Então Ele não faz acontecer. O não é prova de amor dele. Quantas vezes a gente diz não para o filho? Porque a gente, o homem, sabe que aquilo não vai ser bom. Não é? Aí o filho se revolta. Minha mãe não me ama, meu pai não me ama, eu vou me embora, eu acho que eu sou filho do vizinho, você não é minha mãe. Alguém já ouviu isso? Você não é minha mãe, senão você não faria isso comigo. Eu ouvi. Aí eu dizia para elas, um dia vocês vão ser mãe. Hoje elas são pior do que os meus netos. Eu que peço para afrouxar um pouquinho com eles. Elas falam, deu certo, mãe? Não. Mas só depois que se é mãe que a gente entende o que se é pai, que a gente entende que deu certo. Muitas vezes é através de mensagens, outra através da intuição, e nós nem percebemos. Nós somos surdos, muitas vezes, e cegos espirituais. Nós só vemos aquilo que interessa, né? Inútil procurar Deus por fora. Ele está nas profundezas do Espírito. Se eu não encontrar dentro de mim, eu não vou encontrar. Porque a grande obra é a mudança, é a reforma íntima. Para eu sentir Deus dentro de mim, eu tenho que me abrir no sentido de ver, de ouvir, de amar, de fazer a minha reforma íntima e de tomar um antídoto muito potente contra o veneno que certos espíritos que ainda estão inferiores nos lançam
pelos seus pensamentos, pelos nossos pensamentos e ações. E esse antídoto é isso, é o Evangelho no lar. Quando nós fazemos Evangelho no lar, estudamos, nem que seja o único espírita da casa que faça sozinho o Evangelho, vá lá no seu quarto, faça o seu Evangelho. Mas naquele momento a falante do Evangelho no lar está lá presente, já chegou antes, já fez a limpeza de nosso lar. E esse é o antídoto que nós temos que tomar sempre, sempre e sempre. Qual a importância do Evangelho para a humanidade? O Evangelho em nossa evolução espiritual é semelhante ao sol na sustentação de nossa vida. Né? Ensinamento do Evangelho no nosso sol. O estudo do Evangelho é a maneira mais eficiente para se edificar uma humanidade melhor e mais feliz. Nós temos que, gente, o Evangelho está tudo que precisamos para ser feliz, nos melhorarmos, fazer nossa reforma íntima. E nós que ainda não temos condições de aprender. Porque no Evangelho no lar, eu pego o Evangelho Nova Data, que a gente lê. E às vezes eu vejo, poxa, eu li isso no passado, retrasado, mas eu não percebi isso que eu estou percebendo hoje. Porque à medida que eu vou passando o tempo, eu vou estudando, eu vou vendo palestra, eu vou lendo livro, eu vou conversando, eu vou evoluindo, eu vou amadurecendo, e aí eu tenho uma capacidade melhor de entender o que está ali no Evangelho. Por isso que Jesus não trouxe tudo para nós na época. Ele disse que era mandar o Consolador prometido, porque o povo naquela época não tinha condições de entender. Nós ainda temos dificuldade, né? E somos materialmente, intelectualmente muito mais evoluídos do que o povo daquela época. E o Evangelho é o ponto de encontro de todos os espíritos, é a lei universal. Pratiquemos o Evangelho, pratiquemos o amor, pratiquemos a oração com vigilância. Vamos adotar e ligar a nossa fé. Vamos fazer com que ela cresça dentro de nós, como uma árvore, um tronco que precisa de muitas pessoas para abraçar, uma altura enorme, enorme. Porque aí nós vamos conseguir progredir para o que nós precisamos. Afinal, para isso que nós reencarnamos, né? Para evoluir. Muito obrigada pela